Salve, salve galera, tudo bem? Mais uma série aqui das quartas de final desse NBB pra gente falar. Vamos de majestoso, vamos de São Paulo e Corinthians, vamos de terceiro contra sexto. Então, antes da gente começar, curte esse vídeo, se inscreve por favor nesse canal, ativa o sininho e já comenta se vai dar tricolor, se vai dar timão, se vai ser 2-0, se vai ser 2-1, porque nas quartas de final ainda teremos séries em melhor de 3, tá? Apenas na semi e na final que as séries voltam a melhor de 5 que já estamos acostumados nas outras temporadas. Vou tentar fazer esse vídeo aqui correndo contra o tempo, antes da bateria da minha câmera acabar, que eu já tô vendo que ela tá piscando aqui há um tempo, né? Vamos tentar fazer esse vídeo agora então. Beleza? São Paulo e Corinthians. Bom, se a gente for pegar o retrospecto, né, desse confronto das duas equipes, claramente o São Paulo tem uma vantagem gigantesca. Corinthians nunca conseguiu render direito contra o São Paulo. No primeiro turno tomou uma lavada, né, depois até melhorou um pouco ali, mas o São Paulo sempre vitorioso sobre o Corinthians no basquete, mas a gente viu um Corinthians que fez uma segunda metade de NBB 2020-2021 formidável, né? Eu já falei no vídeo das oitavas de final. Se a gente for pegar a classificação apenas do retorno do NBB, o Corinthians ficava no G4, de tamanho crescimento do time do Demetrius Ferraciu aqui, ao longo do campeonato, né? Superou ali problemas com lesão, problemas seríssimos com Covid e conseguiu uma grande evolução, né? Um grande upgrade ali no segundo turno. Então, esse confronto chega nesse estágio nas quartas de final de uma maneira um pouco mais imprevisível do que os demais confrontos na história de Corinthians e São Paulo. E além tem a vantagem de ser uma série paulista, né? Então a gente já consegue pegar desde o Campeonato Paulista para fazer uma análise da temporada nessas duas equipes, uma comparação um pouco mais justa, porque as duas passaram pelo mesmo processo de pré-temporada, de NBB e tudo mais. Então a gente vê, falando do Corinthians, né, que teve uma séria dificuldade contra o Pato no segundo jogo, principalmente porque o time em determinado momento ficou extremamente dependente do Fuller e do Fischer, né, eram os principais alvos da marcação do Pato Basquete, que em determinado momento conseguiu colocar essa estratégia em prática, mas aí o Pato acabou oscilando muito, o GG cresceu muito também na série, conseguiu ali um número de assistências muito alto, além do Arthur Bernardi, para ficar apenas nos destaques estatísticos. Porque Malcolm Miller jogou muito bem, Lucas Cauê jogou muito bem, né? Renato podia ter rendido um pouquinho mais, a meu ver, assim como o Sivert, mas essa é a vantagem de ter um elenco grande, né, que o Corinthians tem. Você não precisa das suas peças. Aliás, você nunca vai ter todas as suas 10 peças rendendo 100% o tempo inteiro. Mas você tem outras que compensam aqueles momentos de um pouco mais de baixa dos seus companheiros, né? Então a gente pode ter, eu citei Lucas Cauê e Arthur Bernardi na série contra o Pato, a gente pode ter muito bem Sivert e Renato Carbonari chamando a responsabilidade contra o São Paulo. Hipóteses, tá? Por que não? Pode acontecer, essa é a vantagem de ter um elenco mais numeroso. Mas o Corinthians, ele teve essa moral ali de conseguir se restabelecer dentro de um próprio jogo, não foi nem dentro da própria série, né? Dentro ali do próprio jogo 2, conseguiu se restabelecer bem, mesmo levando para a prorrogação, o time conseguiu uma boa vitória ali sobre o Pato Basquete, uma vitória já esperada, mas agora chega pro tudo ou nada, né? Chega no vamos ver contra o São Paulo, e o Corinthians ele tem essa vantagem de ter um elenco maior, uma rotação muito maior do que o São Paulo, só que a equipe, o Tricolor, é justamente o time que menos se afeta com isso, né? A gente vê desde a temporada passada o Mortari usando esse sistema de rotações extremamente curtas. Esse ano melhorou um pouquinho, né, com a chegada ali de alguns reforços, de Dawkins, de Isaac, de Lucas Mariano, então o time acabou melhorando um pouco nesse sentido, de dar mais volume de jogo para outros atletas, além dos 5 que começam as suas partidas, mas o São Paulo ainda é um time de rotação curta, mas parece não se incomodar muito com isso. E aí é aquela história, né? O São Paulo tem 2 dos 3 principais jogadores da temporada na primeira fase, né? Você tem ali 2 dos 3 principais candidatos a levar o MVP nesse ano, que é o Jorginho,
que já venceu ano passado e tem tudo para levar de novo, na minha opinião. Tem o Lucas Mariano, que teve um crescimento absurdo de um ano para o outro, fez tudo o que a gente sempre esperou, foi tão dominante quanto sempre quisemos que o Lucas Mariano fosse. Ele foi nessa temporada pelo São Paulo. E tem outros grandes nomes, né? Chamel, Bennett, Dawkins, Isaac sai muito bem do banco, Jefferson costuma crescer muito em playoffs também, Renan Lenz está fazendo uma temporada absurda, o Gerson também consegue, Gerson Espírito Santo ali consegue completar muito bem quando o Lucas Dias senta, ou até eventualmente jogar com o Lucas Dias, por que não, numa formação mais pesada. Então é um São Paulo que também tem suas possibilidades, né? Tem suas armas, tem como mudar, se moldar durante a partida. Tá certo, é uma estratégia um pouco diferente, né? São Paulo começa com os 5, geralmente, né? Jorginho, Bennett, Chamel, Renan e Lucas Mariano, e se esses 5 vão bem, eles ficam praticamente até o final do jogo. Se vão mal, aí o Dawkins tem sua chance, aí o Isaac tem sua chance, aí o Gerson, o Jefferson também tem seus momentos. Tá, mas é um time que tem essa característica de rodar bem menos. E ao contrário do Minas e do SESI Franca, que caíram na Basketball Champions League de maneira um pouco esquisita, né, contra o Real Estelí, o São Paulo perdeu para o Flamengo. Só que também foi de um jeito ali um pouco estranho, né? Um pouco desencontrado. O São Paulo teve discussão no meio da quadra, né? Do Chamel com o Renan Lenz. Então foi uma situação ali um pouco estranha também. Mas nada que a gente saiba, até a gravação desse vídeo, pelo menos, que pode ter afetado o ambiente, ter criado um racha no elenco do São Paulo, não parece ter sido para tanto. Então a gente pode imaginar o São Paulo indo com força máxima. E agora sim a gente vai ter a oportunidade de ver esse São Paulo se comportando num playoff de NBB. Porque ano passado, que foi a estreia do time, uma estreia excelente, diga-se de passagem, não teve playoff. Então a gente não sabe como esse time ainda vai reagir, como toda essa combinação de Jorginho líder, Lucas Mariano vindo de uma temporada mais dominante, Mortari no comando, por que não, né? Ele já estava fora ali do comando da elite do basquete já há várias temporadas. Então são vários fatores que vão ser muito interessantes a gente analisar como eles vão responder diante de uma situação de playoff contra um rival, né? Importando do futebol, do principal rival do São Paulo, né? Ainda não se criou todo esse embate no basquete, mas existe, né, essa rivalidade, até um pouco forçada pela organização, pela imprensa, né, porque no basquete ainda não pegou isso direito. Seria uma grande oportunidade, né, para afirmar de vez essa rivalidade se os jogos fossem com público em São Paulo, quem dera, né, um jogo no Morumbi, um jogo no Vlamir, depois volta para o Morumbi se for em 3 jogos, mas independente disso, são 2 elencos com características muito diferentes que vão fazer um embate interessante. O Corinthians precisa aproveitar os momentos de instabilidade do São Paulo, que esse é um problema do time. Ele não tem sido muito constante ao longo dos jogos, ele tem oscilado muito entre altos e baixos, tá? Foi assim contra o San Lorenzo na Champions, foi assim contra o Flamengo na Champions também. Então, é claro, ninguém consegue jogar 100% os 40 minutos do jogo, mas o São Paulo às vezes acaba deixando chegar, acaba dando um apagão de uma maneira muito estranha em alguns momentos. Nada que até agora tenha atrapalhado a campanha do time na primeira fase do NBB, mas se a gente for pensar numa série curta de melhor de 3, o Corinthians pode acabar aproveitando. Falei disso nos outros vídeos, repito aqui. Né, o São Paulo não joga há mais de 2 semanas. Seu último jogo foi na Nicarágua pela Champions. E o Corinthians não. Estava jogando até outro dia, jogo de prorrogação em playoff do NBB. Então tá mais no ritmo, tá mais no pique. Pode ter eventualmente ali uma certa vantagem, principalmente no primeiro jogo. Né, a gente vê geralmente os times que vêm jogando mais recentemente com uma certa prevalência, né, um certo ritmo melhor do que os times que estão ali há 2, 3 semanas sem jogar. Isso acontece aqui no Brasil, acontece na NBA, acontece na Europa, não é exclusividade do NBB. Mas o Corinthians, ele tem, né, essa possibilidade ali de mexer um pouco mais no elenco, de ter um Fischer mais agressivo, ter um GG mais cadenciador, ter ali um Malcolm Miller, que faz um pouco de tudo, tá muito bem do perímetro também,
para tentar confundir um pouco o São Paulo, né? Tentar aproveitar que tem mais opções e quem sabe até dar uma canseira no São Paulo, já que é jogo dia sim, dia não. O Corinthians pode tentar tirar algum proveito disso. Mas é óbvio, tem como principal desafio marcar o Jorginho, que é muito maior do que o GG, do que o Fischer, do que o Fuller, é maior de tamanho mesmo, tem mais explosão física, é mais alto, tem maior envergadura e também dá um jeito de parar o Lucas Mariano, que ali embaixo da cesta está conseguindo se sobressair contra praticamente todos os pivôs desse NBB. Então, e fazer tudo isso também sem descuidar do Chamel, sabe? Sem descuidar do Jefferson, sem descuidar do Bennett. Então é uma tarefa muito difícil para o Corinthians. A grande vantagem, a defesa do time está redondinha, né? O Corinthians está conseguindo jogar bem demais na defesa, o sistema defensivo armado ali pelo Demetrios Ferraciu, até aproveitando essa característica de ter bons jogadores defensivos, como o Arthur Bernardi, como o Malcolm Miller, como o Lucas Cauê no garrafão, tem conseguido ali fazer alguns ferrolhos, né, montar bem as suas trocas, mas vai ser difícil, vai ser uma tarefa complicada, ainda mais porque o Corinthians tem feito uma boa defesa, mas tem pecado demais nos rebotes. Aliás, não só o Corinthians, o Bauru das 2 últimas temporadas não foi bem nos rebotes, tá? É uma característica ali que as equipes do Demetrios Ferraciu precisam corrigir. Na hora de elogiar, a gente elogia, na hora de ponderar também alguma falha, a gente não hesita em fazer isso. Os rebotes são uma deficiência muito que saltam aos olhos, né, muito impactantes, né, nas equipes comandadas pelo Demetrios nas últimas 3 temporadas, nessa não é diferente. Então, diante de um Renan Lenz, de um Lucas Mariano, o Corinthians vai ter que aproveitar, vai ter que melhorar muito isso, melhor dizendo, né? Geralmente, nessas situações, o Demetrios ele opta por tentar tirar os pivôs o máximo possível debaixo da cesta e fazer ali a briga nos rebotes com outros atletas, né? Colocar ali Fuller, Malcolm Miller, Arthur Bernardi para tentar brigar nesse garrafão, fazer cortes em direção à sua própria cesta para pegar rebote. Ele já fez várias alternativas disso. Vamos ver como é que vai ser feito nesse NBB, nessa série contra o São Paulo, porque no final das contas a gente tem uma série potencialmente muito equilibrada, mas que o São Paulo é o melhor time, o São Paulo tem suas armas muito melhor definidas, até por impacto individual e também por ter uma rotação menor, então a gente já sabe um pouco mais o que esperar do São Paulo, então cabe ao Corinthians tentar armar alguma coisa para destruir esse sistema do São Paulo. Só que falando parece fácil, né? Vai fazer na prática. Quase ninguém conseguiu, não à toa o São Paulo ficou em terceiro. Então, essa é uma série muito difícil. O meu palpite é 2-1 São Paulo, tá? Eu acho que ainda o Corinthians ainda tem capacidade ali para tirar um joguinho, mas vai ser uma série muito legal de assistir, particularmente a que eu tô mais curioso para acompanhar, tá? Nas transmissões. Então, eu tô muito ansioso para ver esse embate entre Corinthians e São Paulo pela primeira vez num playoff do NBB. É só uma pena realmente que seja sem público. E deu tempo de gravar o vídeo, agradeço a todos que estão aqui comigo até agora. Se inscreva no canal, né? Vamos chegar aos 1000 inscritos o quanto antes, já passamos da marca dos 500, vamos chegar no 1000 e quem sabe ganhar um dinheirinho na próxima temporada. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima e falou!